Então, nós vamos dar início com o grupo 1, que vai falar o seu primeiro argumento. Vocês têm até 5 minutos para argumentar. Pode começar. Uma pesquisa relevou que 63% dos brasileiros concordam que a mídia ajuda a reproduzir padrões de belezas irreais. Tem também um problema sobre a comparação social. Ao expor crianças e adolescentes entre 12 e 15 anos a corpos irreais e que não podem ser construídos de forma natural, isso cria na mente deles um complexo de inferioridade que vai prejudicar eles no decorrer da vida deles. E na maioria das vezes são corpos irreais, que não existem. E aí acaba que tem essa comparação e não é muito legal. Na verdade, sim. Certo? Vamos ao contraponto do grupo 2. O que vocês acham desse argumento do grupo 1? Eu acho que a mídia, ela tá ali para ser tanto do bem quanto do mal, né? Para nos ajudar ou também nos prejudicar, mas vai da gente saber usar ela. E como o Will falou das crianças usarem as mídias e terem uma imagem irreal ou uma imagem depravativa delas mesmas. Se elas são crianças, elas não deveriam estar inseridas nesses aplicativos. Ou se elas estão ali, se os pais autorizam, deveriam filtrar o que elas estão consumindo, para que não gere problemas no futuro. Mais alguém tem algum comentário? Agora não. Vocês concordam com o argumento dela? Eu discordo, porque concordo que o total acesso das crianças às vezes é um problema, mas privar elas disso é errado, até porque toda criança também merece acesso à educação física e aprender sobre o corpo dela e a como treinar, como ter uma saúde boa. Não é por causa que você vai ter corpos irreais que você tem que privar ela disso. Grupo 2? Olha, eu acredito que deveria ter uma maneira exata de filtrar, no caso. Em vez de você... No caso, não seria você restringir a criança de entender quem ela é, sobre o corpo, etc. Mas você acabar com o que ela não precisa no momento. Ela não precisa ir atrás do corpo perfeito, do que a mídia traz. Ela precisa só entender sobre o corpo, o que ela precisa fazer para não... Ela teria que ver algum conteúdo que fosse educativo de acordo com a idade dela. Exatamente. Não algo buscar exatamente para ela se comparar. Então, no caso, uma filtração em vez de um bloqueio total. Segundo argumento. Só que no caso, se a mídia não divulgasse sobre o corpo perfeito, as crianças não precisariam se comparar com o corpo perfeito. E aí eu acho que não devia ter essa pauta. Também não existe uma maneira 100% eficaz de filtrar tudo que uma criança pode ou não pode ver na internet. No caso, aquele conteúdo em si, primeiramente, ele também não é em busca da criança. Ele é focado para pessoas maiores, pessoas que têm esse interesse no corpo. No caso, a criança, ela está na internet, ela acaba vendo aquilo, por algum motivo chama a atenção dela e ela continua se aprofundando, indo mais atrás. Só que aí que tá, não são só as crianças que se comparam. Os adultos também, que causa insegurança, faz a pessoa ir atrás de uma cirurgia, alguma coisa do tipo, entendeu? E dietas e essas coisas, não são só as crianças. Só que como você falou, de filtrar, que seria importante filtrar para que essas coisas não estivessem nas redes sociais. São tantos usuários que não tem como você filtrar todas as pessoas do que elas vão estar postando. Então tem que ter uma ética e uma noção de quem está do lado de cada criança, no caso dos pais, ok, ela está consumindo isso aqui, eu sei que isso aqui não é bom para ela, então eu vou cortar isso dela e colocar o conteúdo certo. Em vez de colocar uma edição que está totalmente distorcida, eu vou colocar uma aula de educação física que ensine o que ela pode fazer, o exercício que ela deve fazer. Só colocando um contraponto no geral. No caso, então, a responsabilidade não seria da mídia, seria dos pais. No caso das crianças. No caso
crianças é isso que vocês estão dizendo. E dos adultos? Deles mesmo. Na verdade, De não você consumir, falou que não são só as vai crianças, na verdade eu penso que seja muito mais parte do senso de como a pessoa enxerga aquele conteúdo, porque existe dois tipos de público, a pessoa que se compara e a pessoa que assiste só pelo entretenimento. Muitas pessoas vê esse conteúdo e se sente inspirado e não pressionado. Eu penso que vai muito da autoconfiança da pessoa E da saúde. e da saúde, e do que ela quer buscar, se ela quer ver aquele conteúdo na intenção de melhorar, até chegar naquilo do que se comparar e pensar, bom, eu nunca vou ter esse resultado. Tá, e é um problema também. Porque às vezes essa inspiração que você fala também não é muito boa. Às vezes, por exemplo, um adolescente lá nos seus 16 anos, no auge da idade dele, vê um vídeo de um cara enorme treinando, vai tentar replicar o treino dele. Isso pode acabar prejudicando ele, a saúde dele, o físico dele, ou ocasionar uma lesão. Tanto por ele não saber treinar corretamente, tanto pela mídia expor isso pra ele. Exatamente por isso que um adolescente não deve ir treinar sozinho. Ele precisa buscar alguém que seja entendido do assunto para ditar quais treinos ele tem que ter para evoluir seu corpo. É uma maneira saudável. E muitas das vezes ele está vendo o corpo de uma pessoa que tem até mesmo 2 vezes o tanto da idade que ele tem. Então, um adolescente não é tão fácil chegar no nível do corpo de uma pessoa que treina há anos. Certo, beleza. Mas aí tem a questão, encontrar alguém a ajudar ele a treinar. Às vezes, nem todo adolescente vai ter dinheiro para contratar um personal ou pagar uma academia. E vai ter que dar o jeito dele. Então não dá para contar com contratar alguém ou buscar alguém para ajudar ele. Só que nas redes sociais, nas plataformas, tem os profissionais que se pegam dessa rede para ser a profissão deles, vamos dizer assim. Então eles trabalham com aquela rede postando como que as pessoas podem fazer seus treinos. Em vez de ser um personal ali no ao vivo, né, ensinando, ele está na plataforma, por exemplo, no YouTube, falando, você pode fazer isso aqui, a musculação você faz dessa maneira, desse jeito. E se ele consumir o conteúdo adequado, ele pode aprender como se exercitar e fazer da melhor maneira. Vamos para o segundo argumento? A respeito da saúde que vocês falaram, né? Grande parte da população hoje em dia acaba em busca do corpo perfeito, tomando medicamentos inapropriados. O que vocês têm para falar sobre isso? Concordo. Principalmente pela exposição a esteroides anabolizantes e remédios milagrosos que vão te fazer perder muito peso. O que é algo que não existe. Qual foi o argumento que eles deram? Não entendi direito. A respeito de tomar medicamento para obter o corpo perfeito. Eles estão dizendo que os medicamentos muitas vezes prometem milagres, mas não cumprem, né? Os anabolizantes também podem fazer muito mal para a saúde. O que vocês acham disso? Pode? Então, e não só também pode afetar a saúde física como a mental. Porque está escrito aqui que, com a opinião de um especialista, psicólogos e pesquisadores ressaltaram que a busca incessante pelo corpo ideal, impulsionada pela mídia, pode gerar ansiedade, depressão e sentimentos de inferioridade. E aí não afeta só a saúde física, como a mental também. Essa comparação com os corpos da mídia. Bom, no caso, esses complementos, remédios, tal, eles são normalmente considerados medicamentos. Então, você tomar eles sem uma prescrição médica, sem você pesquisar mais a fundo antes, sem você ler, seria um erro da própria pessoa que se interessou e comprou. Pois isso você pode encontrar em qualquer até lugar fora da própria internet. Se você for aí comprar alguma coisa, você não pesquisar sobre muito bem a utilidade, a antecedência desse produto, ele pode dar problemas, ele pode continuar não satisfazendo a sua demanda, a sua expectativa. Então eu acredito que não seja algo somente com a mídia. Acredito que pode ser algo que você esteja até mais para fora e o que você precisa
passo é buscar, você precisa ir além, você precisa entender primeiramente sobre o que você está adquirindo, o que você está comprando, e se aquilo realmente os malefícios e se ele é realmente o que ele promete ser, se realmente cumpre. Mas aí vem uma outra questão que vocês vão falar. Eu só vou pesquisar a respeito do medicamento? Não, Eu consigo adquirir o medicamento de qualquer maneira? Em não. qualquer lugar? O que eu preciso ter? Você precisa ir atrás. Precisa de um Precisa médico, médica, precisa ir atrás de receita, alguém capacitado para profissional. Exatamente. Para poder tomar tomar o o teste de medicamento. Se aquele remédio realmente é um remédio que ajuda, vai precisar dessa prescrição. E os que não precisam dessa prescrição já não são confiáveis. Né? E o que vocês acham das pessoas que, mesmo sabendo das possíveis reações que esse medicamento vai dar, mas que mesmo assim arriscam? Na verdade, eu penso que o problema não seria a mídia, seria do senso da pessoa de se preocupar só com os resultados que aquele remédio vai dar e não com os malefícios que pode trazer a ela. Ela pode estar botando a saúde dela em risco só para ter um corpo que seja agradável e não se preocupa em ter saúde realmente. Mas e se esses produtos estivessem sendo compartilhados nas redes sociais, por influenciadores? A pessoa vai procurar querer saber. Se influenciadores falam que foi bom para ele, a pessoa que não procura os conhecimentos Ficar desesperado. vai ficar desesperada e procura esses produtos. Às vezes compra até que é legal. Isso. E muitas das vezes isso aí faz parte da mídia, não do senso da pessoa. Na verdade, eu penso que todo influenciador que divulga um produto, qualquer vendedor, ele nunca vai falar mal do seu produto, ele sempre vai falar bem, porque ele quer vender. Então, ele nunca vai falar os malefícios, ele vai falar aonde ele conseguiu chegar com aquilo. Mas a parte ruim ele não vai contar. Então, eu penso que vai muito mais a pessoa pesquisar tanto os benefícios quanto os malefícios para botar na balança se aquilo vale a pena ou não. A pessoa saber, bom, eu prefiro ter um corpo grande que nem esse cara, ou eu prefiro ter saúde? Sim, só que aí que tá, entra de novo no caso dos adolescentes. Eles não têm tanto senso. Nossa, não temos tanto senso de, tipo, sei lá, e pesquisar uma coisa. Você vê um influenciador que você gosta muito divulgando aquilo. Você fala, ele não vai estar me enganando, se não fez mal pra ele, não vai fazer pra mim. Entendeu? A pessoa pode pensar isso, tipo, vou comprar, vou usar e não vai fazer mal, porque a pessoa que eu gosto e tô acompanhando, tá dizendo que é bom, então eu vou usar. A pessoa não vai a fundo quando ela gosta da pessoa e confia, entendeu? Só que como você falou que eles são adolescentes, no caso dos adolescentes da gente, a gente não poderia estar comprando nada sem autorização dos nossos pais. Então a gente deveria estar consultando, ó pai, eu estou achando isso aqui legal e eu vou comprar. E o pai com mais experiência ia falar, pesquisou, filho, você sabe o que isso pode trazer de malefício para sua vida? Quais são os efeitos colaterais que esse remédio pode trazer? Ele realmente vai cumprir o que ele prometeu de emagrecimento, ganho de massa muscular? O que vai acontecer? Você já sabe? E aí, com essas perguntas do pai, o adolescente já pode ter uma noção, e junto com a ajuda do pai, pesquisar e realmente saber se aquilo é confiável ou não. O adolescente só vai poder decidir sozinho o que ele vai tomar ou não a partir do momento que ele é maior de 18 anos e ele não precisa da ajuda dos pais. Só que aí que tá, que a pessoa pode comprar ilegalmente, sem uma autorização. Muitas vezes também os pais são mais leigos que os adolescentes na questão. Sim, mas muitas das vezes também, os influenciadores, eles não vão falar. É que nem ele falou, nenhum vendedor vai falar mal do seu produto. Então não tem como você saber se é bom ou se é ruim. E foi como eu falei, que se a pessoa acompanha, ela não vai estudar a fundo se faz bem ou não. Se a pessoa que ela acompanha está falando que é bom, ela vai acreditar e vai comprar. De forma legal e ilegal. Tanto adultos como os adolescentes. Você falou dos pais. Na verdade, você falou que tem muitos pais que são até mais leigos do que os adolescentes. Aí, no caso, o erro está nos pais de não conseguir controlar os seus filhos e não da mídia. Só que se essa influência da mídia não fosse tão grande, não teria tanta gente